Então, continuando, né, pessoal? Nós estávamos falando aqui, né, dessa relação que vai ter, né, entre pressão e volume, tá certo? Então, na equação aí a gente nota, né, a presença desse sinal negativo, quando está na parte que relaciona aí pressão e volume, né? Exatamente para garantir que o coeficiente ele será um resultado positivo, beleza? Então, outra situação, pessoal, que a gente vai ter também aqui, ó, vai ser o seguinte, ó. Lembrando que densidade ela vai ser o quê? O inverso do volume específico, não é isso? A gente viu essa definição lá na nossa primeira aula de propriedades dos fluidos, tá certo? Então, se nós diferenciarmos isso aqui, ó, a gente pegar as propriedades lá de derivada, a gente vai ter que a derivada da densidade vai ser o quê? Menos a derivada do volume específico sobre o volume específico ao quadrado, tá certo? Então, a gente rearranjando essa equação, né? Se a gente multiplicar aqui, ó, de um lado e do outro aqui por 1 sobre ρ, certo? Ou seja, 1 sobre a densidade, a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó, tá certo? Que é exatamente, né? A gente vai analisar isso aqui, ó. Que a variação da densidade, ela é inversamente proporcional à variação do volume específico, tá certo? Ok? Então, a gente vai ter também essa relação aí, tá certo? Ok? Isso significa o quê, né? Que as variações da densidade, tá certo? E do volume específico de um fluido, elas vão ser iguais, certo? No entanto, né, elas vão ser iguais em modo, mas vão apresentar sinais opostos, né? Apresentando exatamente essa relação aí, tá certo? Ok? Ficou claro? Alguma observação? Alguma dúvida? Espera aí, para eu anotar aí. Pronto? Alguma pergunta? Pode continuar. Certo, então vamos lá. Então vamos analisar agora, certo, pessoal? O coeficiente de compressibilidade para um gás ideal, certo? Então lembrando, né, que a gente tem essa equação aqui, né, que vai definir o gás ideal, a gente já viu na aula passada. Pressão é igual a densidade vezes a constante R vezes a temperatura, tá certo? E a gente viu do item anterior, né, que é a variação da pressão em função da densidade. E aí a gente vai ter esse resultado aqui, certo? Fazendo aí as derivadas parciais e tudo. De modo que a gente vai encontrar que o coeficiente de compressibilidade de um gás ideal ele vai ser igual à sua pressão absoluta, tá certo? Ou seja, nesse processo aqui de temperatura constante, né? Na medida que variar aqui a minha pressão, a densidade, vai ser o meu valor do coeficiente de compressibilidade, tá certo? É o que está escrito aqui, né? O coeficiente de compressibilidade de um gás ideal é igual à sua pressão absoluta. Ou, né, complementando, o aumento percentual da densidade de um gás ideal durante uma compressão isotérmica é igual ao aumento percentual da pressão, tá certo? Que foi demonstrado aqui, né, nessa segunda equação, ok? Então, se tratando de gás ideal, o coeficiente de compressibilidade será igual ao quê? A sua temperatura absoluta, tá certo? E a sua variação de densidade, né, ela vai ser igual à sua variação de pressão, ok? Então, apenas complementando aí quando se tratar de um gás ideal, tá certo? Bom, aí a gente vai ter outro coeficiente também, né, que é o coeficiente de
compressibilidade isotérmica, certo? Que seria o quê? Ele vai ser o inverso, né, do coeficiente de compressibilidade e ele vai representar a mudança relativa de um volume ou densidade correspondente a uma variação unitária de pressão, tá certo? É a mesma situação que a gente vem descrevendo, sendo que ele vai analisar agora o quê? A variação do volume, né, ou da densidade correspondente a uma variação unitária de pressão, também a temperatura constante, ok? Certo? A mesma situação, a gente vai ter apenas aqui a inversão, né, dos valores, tá certo? Então, o coeficiente de compressibilidade isotérmica é o inverso do coeficiente de compressibilidade, tá certo? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Não, pode continuar. Então, vamos lá. Então, vamos falar agora, pessoal, da segunda propriedade, tá certo? Que seria o coeficiente de expansão volumétrica, tá certo? A gente viu até aqui, né, o coeficiente que de compressibilidade, onde a gente relaciona o quê? Variações, né, do volume da densidade do fluido em função das variações de quê? De pressão, não foi isso? Então, vamos estudar o que agora? As variações, né, desse volume, certo? Dos fluidos, a mesma situação, mas a partir do que? Da variação de temperatura, certo? No caso agora, a pressão constante. Muitos fenômenos que a gente observa na natureza, né, vai acontecer exatamente isso, né? Um exemplo bem claro é quando se fala, né, o calor quente, ele sobe, né? Isso a gente vez por outra escuta essa frase, né? O que está aí também uma ilustração aqui, né? Vamos dizer assim, de como se estivesse subindo aqui, né? Algo aqui em torno desse desenho, tá certo? Onde você vai ter uma conversão natural aqui, certo? É exatamente, né? Que vai acontecer o quê? Uma variação da densidade, como você disse que o calor quente sobe, quer dizer o quê? Que com o aumento da temperatura você vai ter o quê? Uma redução da densidade, né, do fluido, no caso o ar, certo? O processo também de, por exemplo, um balão subir, então também seria um processo desse tipo, né? Onde você vai ter ali, para um determinado fluido, você vai aumentar a temperatura dele e ele vai haver o quê? Uma redução ali da sua densidade, fazendo com que ele flutue, tá certo? Então, na natureza, a gente observa, é, talvez seja mais fácil, vamos dizer assim, observar esse tipo de fenômeno do que aquele que a gente viu anteriormente, né? A variação do volume em função da variação da pressão, tá certo? Então, isso aqui talvez seja, vamos dizer assim, usar essa expressão, seja mais fácil de se ver, ok? Então, nesse caso aqui, né, a gente vai relacionar isso, a gente vai quantificar através do coeficiente de expansão volumétrica, né? A gente viu anteriormente o que? O coeficiente de compressibilidade, né? Os próprios nomes, eles já sugerem do que nós iremos falar, né? Compressibilidade, como eu falei, sugere o quê? Compressão. Então, a gente vai analisar, né? Quando eu estou comprimindo uma coisa, eu estou fazendo o que nela? Colocando uma pressão, não é isso? Então, eu vou estudar o quê? A variação do volume em função de uma variação de pressão, não é isso? Aqui eu vou tratar do quê? Coeficiente de expansão volumétrica, né? Então, vamos dizer assim, agora eu vou tratar essa expansão, ou, no caso, a expansão do volume do fluido, né, em função exatamente da variação da temperatura, tá certo? E matematicamente, né, ele tem uma formulação bem parecida com o coeficiente de compressibilidade, certo? Sendo que a gente vai ter aqui agora, ó, que o beta, né, coeficiente de expansão volumétrica, será o quê? 1 sobre V vezes a variação, né, a variação parcial do volume, certo? Pela variação parcial da temperatura, a pressão constante, ok? Ou, né, menos, certo? Menos 1 sobre ρ, ok? Vezes a variação da densidade em relação à variação da temperatura. Ou ainda, né,
em termos de variações finitas, né? A gente vai reescrever e vai também ter um resultado bem parecido com aquele que a gente encontrou lá por coeficiente de compressibilidade, certo? Ele será aproximadamente o quê? A variação relativa aí do volume, certo? Dividido pela variação da temperatura. Ou menos a variação da densidade, né? Variação relativa da densidade pela variação da temperatura. Tá certo? Então, isso aí seria o coeficiente de expansão volumétrica. Que ele vai, vamos definir da seguinte maneira, ó. Representa a variação da densidade de um fluido com temperatura sob pressão constante. Tá certo? Repetindo, coeficiente de expansão volumétrica representa a variação da densidade de um fluido com temperatura sob pressão constante. Então, o que nos interessa agora é a variação, certo, da densidade do fluido em função da variação da temperatura. Tá bom? Então, assim como o coeficiente de compressibilidade, né, que a gente estava analisando, a gente citou o exemplo do coeficiente de compressibilidade para substâncias incompressíveis, né, vai ter valores muito grandes, né? Ou seja, um coeficiente de compressibilidade alto significa o quê? Que uma substância ela vai apresentar uma grande variação de pressão e uma pequena redução do seu volume. Então, de forma similar, né, a gente vai ter substâncias o quê? Com a grande quantidade, com um valor grande, né, de coeficiente de expansão volumétrica, e a gente vai ter substâncias com um pequeno valor de um pequeno coeficiente de expansão volumétrica, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter o quê? Ó? Uma substância a 20 graus Celsius, né, e uma pressão de 100 kPa, tá certo? Então, aqui, ó, eu aumentei aqui em apenas 1 grau Celsius, né, a temperatura, e aí eu tive uma grande expansão volumétrica que está representada aqui por essa figura, tá certo? E note que a pressão aqui, ó, permaneceu constante. Então, aqui a gente vai ter o quê? Uma substância com alto coeficiente de expansão volumétrica, né? Representa o quê? Substâncias com pequenas variações de temperatura apresentarão grandes expansões volumétricas, tá certo? Ao contrário desse outro exemplo aqui, né? Ó, a gente vai ter a mesma variação de temperatura, né? E, no entanto, a gente vai ter uma pequena aqui, ó, representada aqui por essa figura, uma pequena expansão, uma pequena variação do volume, né? Ou seja, uma substância com pequeno valor de coeficiente de expansão volumétrica. Ok? Então, ficou claro aí, pessoal, essa definição de coeficiente de expansão volumétrica? Ficou. Ótimo. Vamos adiante. Então, no caso aqui, ó, vamos ter coeficiente de expansão volumétrica, né, para as correntes de convecções naturais, que seria exatamente, ó, você estudar a variação, ó, da densidade, né, de um estado inicial, que seria o ρ, e um estado, vamos dizer assim, bem distante, né, onde essa variação ela vai ser bastante significativa, tá certo? Vai ser dado por essa expressão que está aqui, seria apenas uma forma de reescrever aquela expressão que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, P infinito aqui seria a densidade e temperatura no infinito, né? Do fluido em repouso longe do bolsão confinado de fluido quente ou frio. Ou seja, a uma certa distância, vamos dizer assim, onde ali ele vai apresentar essas variações, tá certo? Aí vamos reescrever aqui, certo? A gente vai ter nessa expressão que a gente tem aqui, foi definida aqui anteriormente, tá certo? Ok? Então aqui eu apenas reescrevi, né, utilizando aquelas definições anteriores, tá certo? Eu peguei aqui a derivada e reescrevi, ok? Peguei aqui, ó, aquela definição que a gente viu anteriormente, né, lá de coeficiente de compressibilidade,
E a gente vai ter o quê? Variação relativa do volume devido às mudanças na pressão e temperatura. Então, eu peguei todas essas equações que eu tinha, né? Tanto em termos de quê? De pressão e de temperatura. E eu vou ter essa expressão aqui, o que vai me dar o quê, pessoal? A minha variação relativa do volume ou densidade, né? Certo? Devido a mudanças na pressão e temperatura. Então, agora eu vou ter o quê? Uma forma, né? Que eu possa, vamos dizer assim, quantificar, certo? A variação da densidade do meu fluido em função das duas propriedades, em função da temperatura e pressão. Tá certo? Então, se eu, por acaso, apresentar um problema para vocês, onde eu apresento uma variação de pressão e temperatura e eu desejo o quê? Obter, né? De que maneira isso variou a densidade ou o volume do meu fluido. Então, é só pegar essa equação aqui que ela vai me trazer essa relação. Tá certo? Ok? Alguma pergunta? Não, não. Não, não, pode continuar. Pronto, então vamos falar da nossa última propriedade aqui, certo? Para a gente encerrar esse capítulo 2. Nesse capítulo 2 ele está sendo um pouco longo, mas hoje a gente dá fim a ele, tá certo? Onde a gente vai falar, pessoal, da viscosidade, tá certo? Então, inicialmente vamos fazer a seguinte análise, antes da gente falar da viscosidade, tá certo? Vamos imaginar a seguinte situação, dois corpos sólidos entrando, um se movimentando em relação ao outro, né? Por exemplo, a gente vai empurrar um móvel na casa da gente, tá certo? Então, esse movimento ele vai apresentar o quê? Uma resistência, certo? E essa resistência ela será dada em função de quê? Da força, a força de atrito, não é isso? Então, essa é a coisa que vocês já estudaram lá em física, né? Certo? Então, essa força de atrito ela vai provocar o quê? Uma reação, vamos dizer assim, oposta a esse movimento aí que você vai estar arrastando um sólido em relação ao outro. Tá certo? Quando a gente, se tratando de fluido, a gente vai ter uma situação parecida. Tá certo? Por exemplo, a gente vai haver movimento do quê? De alguns corpos através de fluido, não é isso? Por exemplo, a gente ao se movimentar, nosso corpo, né, ao andar, por exemplo, a gente está se movimentando através de um fluido, através do ar, né? O ar não é um gás, não é um fluido, tá certo? E aí, ó, o que é que vai acontecer? A gente caminhar, vamos dizer assim, através do ar, a gente caminha com facilidade, né? A gente não tem, ou pelo menos em condições normais, a gente não vai apresentar tanta dificuldade. Só que caminhar dentro da água já é outra situação, né? A gente já vai apresentar o quê? A gente já vai apresentar uma certa dificuldade de se caminhar dentro da água comparado ao se caminhar no ar, por exemplo, tá certo? E essa resistência, né, do movimento vai ser dada em função exatamente do que? Dessa propriedade que a gente vai estudar, que é a viscosidade, né? Inclusive já foi comentado anteriormente, né? A gente falou lá no início, aquele fenômeno de não escoamento está atrelado exatamente à viscosidade do fluido, tá certo? Então, a viscosidade, pessoal, seria o quê? Uma propriedade que representa a resistência interna do líquido ao movimento ou à fluidez, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse experimento aqui, a gente tem 3 tipos de fluido, né? Cada um com uma viscosidade diferente, tá certo? Então, nota que a bolinha aqui, ó, isso aqui provavelmente é a água, né? Ela desceu rapidamente aqui ao fundo desse objeto. Já no segundo e no terceiro, ó, o segundo ele desce com uma velocidade maior, vai chegar primeiro ao fundo aqui, né, do recipiente, enquanto que esse terceiro aqui, ele vai chegar em seguida, certo? Quer dizer exatamente, né, que cada um desses fluidos, né, ele vai apresentar o quê? Uma resistência diferente, né, com relação à fluidez, né? Então, esse fluido aqui, ele apresenta o quê? Uma menor viscosidade, ele é menos resistente ao escoamento, tá certo? Ou à fluidez, tá certo?
Já esse aqui apresenta uma viscosidade maior e esse aqui seria o mais viscoso dos três. Tá certo? É a mesma situação. Né? Se vocês quiserem fazer essa experiência quando acabar a aula, pega um objeto, certo? E aí encha, né? Pega um recipiente, encha com água, né? E aí solta esse objeto. E meça o tempo que ele vai chegar ao fundo. Anote isso aí, né? E depois faça a mesma situação com óleo, por exemplo. Então, provavelmente, né? O objeto, ao descer através do óleo, ele vai apresentar o quê? Um maior tempo, né? Pelo fato de o óleo ele ser mais viscoso do que a água. Tá certo? Ele vai apresentar uma resistência à fluidez maior. Em função disso, né, ele vai apresentar o quê? Ele vai demorar mais tempo, vamos dizer assim, para chegar lá ao fundo do recipiente. Tá certo? Então, essa propriedade aí seria, pessoal, a viscosidade do fluido. Ok? Alguma pergunta? Ficou clara vamos dizer assim, esse conceito físico, né? Do que seria viscosidade? Seria a propriedade que o fluido apresenta a resistência interna do líquido ao movimento ou à fluidez. Tá certo? Essa relação do líquido, ou o líquido, tem alguma relação com essa resistência, com a densidade do Tem. líquido? Tem sim. A gente vai estudar isso aí. Tá certo? Então, dependendo da densidade, a viscosidade dela vai variar em função da temperatura, em função da pressão, né? Se varia a pressão, varia o quê? A densidade. Certo? Quer dizer, vai depender do tipo de fluido também. A gente vai estudar na sequência isso aí, mas foi uma pergunta interessante. Vai ter a ver sim, vai ter relação sim, tá bom? Então, inicialmente, mais alguma pergunta em relação a essa primeira definição aqui de viscosidade? Não. Não. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Então, um fluido em movimento, certo? O que é que vai acontecer? Quando um corpo, né? Um corpo está se deslocando através de um fluido, o fluido vai exercer o quê? Uma força de arraste sobre o corpo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tanto aqui no aviãozinho aqui do Iron Maiden, ó, o avião ele é o quê? Ele é um corpo que ele está o quê? Se deslocando através de um fluido, né? Tá certo? Então, uma das forças que vai atuar sobre o avião, né? Vai ser exatamente a força de arrasto, né? Você vai ter aqui, ó, o peso do avião, né? Então, quando você estiver dimensionando o avião, ele vai ter que vencer que forças? A força peso dele, né? Devido à gravidade, certo? Então, ele vai... os caras lá vão fazer o estudo de modo que o quê? Que a pressão... A gente vai estudar isso também quando estudar a pressão. Claro, a gente vai estudar assim de forma superficial, né? No objetivo do nosso curso. Mas ele vai ter uma pressão o quê? Que faça vencer, né, a força peso. E a gente vai ter o que? O impulso para frente, né? Que vai fazer com que o avião vença o que? A força de arrasto, né? A mesma situação aqui, por exemplo, a gente vai ter uma águia aqui, né? Esse pássaro voando, né? Então a gente vai ter o que aqui, ó? Um perfil aqui de velocidade do fluido que vai exatamente aqui, ó, proporcionar, certo? Uma força de arrasto através do pássaro aqui, né? No caso do tubarão, a mesma situação. O que vai diferenciar vai ser o fluido, né? Quanto à águia aqui e o avião também, né? O fluido será o quê? O ar, tá certo? No caso aqui, de um tubarão, né? Um peixe, o fluido aqui será a água, que vai também exercer essa força de arrasto, né? Sobre o corpo, né? Certo? Então, um submarino, por exemplo, né? Seria análogo aqui, né? O tubarão, né? O avião aqui seria analogia aqui à águia, né? E de forma análoga aqui ao tubarão, a gente teria um submarino, né? Então, sobre o submarino também vai haver uma força de arrasto, certo? E aí, pessoal, essa força de arrasto em partes, ela está atrelada exatamente à viscosidade do fluido, ok? Então, vamos dizer assim, a quantidade, a intensidade dessa força de arrasto, ela vai estar relacionada à viscosidade do fluido, ok? Então, por isso, né? Então, notem aí a importância, né, de um engenheiro ele
saber essas propriedades do fluido. A propriedade fundamental é exatamente a viscosidade, né? Imagina você fazer o dimensionamento de um avião, né? Ou de um submarino, por exemplo. Então, você vai ter que computar, né? No calcular quanto é que vai ser essa força de arrasto, né? Vai ser uma das forças que vai atuar no fluido, tá certo? E aí essa força vai ser fundamental, né? Para você entender esse processo de dimensionamento das estruturas, ok? E aí entender que essa força ela vai estar atrelada exatamente ao coeficiente ou ela vai estar atrelada à viscosidade do fluido, ok? Até nós também na engenharia civil, se a gente for analisar um edifício, né? Ele é o quê? Ele é um corpo ali que está submetido a uma força de arrasto também, né? Então, o vento ele vai, vamos dizer assim, atravessar a edificação ali, certo? Embora ela esteja, vamos dizer assim, a edificação, a gente vai considerar ela como estática, né? Mas ela vai estar sendo o quê? Arrastada, vamos dizer assim, pelo vento. Então, dependendo do tipo, do tamanho da edificação, você vai levar em consideração esses efeitos, né? Que esse fluido aí, no caso o ar, ele vai estar exercendo sobre a edificação. Inclusive, o pessoal da noite fez um questionamento nesse sentido, né? Então, é interessante também entender aí como seria que essas forças vão estar atuando, tá certo? Então, o fluido em movimento, né? Ele vai provocar uma força de arrasto sobre o corpo, né? Que tiver sendo movimentado através deste fluido, tá certo? Essa força a gente vai chamar força de arrasto e, em partes, ela vai estar relacionada à viscosidade do fluido, ok? Então, vamos agora, pessoal, desenvolver, tá certo? Uma relação aqui para a viscosidade do fluido, ok? Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar aqui um experimento, tá certo? Esse experimento é esse que está ilustrado aqui nessa figurinha, ok? Então, inicialmente aqui, ó, vamos se atentar para as seguintes definições. A primeira coisa que é o que? A tensão de cisalhamento, tá certo? Que está representada aqui nessa equação. E tensão de cisalhamento é o que? A força sobre área, tá certo? E agora vamos para essa figura da direita aqui, ó, para a gente entender aqui esse experimento. O que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um fluido, certo? Submetido o quê? A duas placas de tamanho aqui infinito, ok? Tá certo? Onde essas placas elas são o quê? Elas estão paralelas, tá certo? E a gente vai aplicar uma força F aqui na placa superior, enquanto a placa inferior ela vai permanecer estacionária, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Não aplicar essa força, essa placa de cima, né? Ela vai se movimentar a velocidade v, tá certo? Ok? Então, essa aí seria a primeira situação. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos determinar, certo? Vamos encontrar aqui uma relação para a viscosidade de um determinado fluido, ok? E para isso a gente vai fazer esse experimento aqui, onde a gente vai utilizar o quê? Uma camada de fluido entre duas placas paralelas, tá certo? Lembrando aqui, ó, a definição, né, de tensão cisalhante, certo? Força sobre unidade de área. Então, aqui a força seria a força F, a força que eu vou aplicar na placa superior, e a área seria a área de contato, né, pessoal? A área de contato aqui entre o fluido e a placa, tá certo? Então, vamos passar aqui adiante. Então, outra segunda condição que a gente vai ter nessa análise é que nosso escoamento será o quê? Laminar e estacionário, tá certo? Então, lembrar daquelas definições que a gente viu lá inicialmente no início das nossas aulas, tá certo? O escoamento laminar, né, seria, vamos dizer assim, o escoamento que ele vai se dar de forma, vamos dizer assim, de forma mais organizada, né? Onde ele vai
escoar através de lâminas, certo? Vamos fazer essa observação. Estacionário é que ele não vai apresentar alterações nas suas propriedades ao longo do escoamento, tá certo? Para essa situação aqui, pessoal, a gente vai ter que o perfil de velocidade do fluido, ele será dado através dessa relação, tá certo? Analisando a seguinte situação. Quando U seria o quê? A velocidade do fluido, tá certo? Então aqui, pessoal, nessa placa inferior, quanto será a velocidade do fluido? A velocidade do fluido ela será zero, não é isso? Por quê? Porque nessa parte aqui, ó, essa placa aqui de baixo, ela não se movimenta, tá certo? Então aqui o fluido apresentará a velocidade da placa, que será zero, ok? Note que a espessura da placa aqui, ó, ela está determinada por Lzinho, tá certo? E aqui, ó, nessa parte aqui, na parte embaixo da placa superior, o que vai acontecer? A velocidade do fluido, ela será o quê? Vzão, certo? Que será o quê? A velocidade que a placa está se deslocando, tá certo? Então, pegando essas relações aqui, ó, e aí, tomando como base aqui o eixo Y e o eixo X, a gente vai ter o quê? A gente vai traçar o perfil de velocidade, né? Então, o perfil de velocidade do fluido será o quê? Conforme está mostrado aqui, pessoal. Isso aqui é o quê? Uma reta, tá certo? E para eu determinar a equação de uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos, não é isso? E eu tenho esses 2 pontos. Ó. Por exemplo, quando o y for zero, quanto será meu u? Será zero, tá certo? Então aqui eu estou encontrando o quê? Uma relação da velocidade, que no caso é u, em função da altura, tá certo? Então, por exemplo, quando minha altura é zero, ou seja, quando y é zero, quanto será a minha velocidade? Zero, tá certo? Por outro lado, ó, quando y for L, ó, Lzão, meu U será quanto? Ou melhor, Lzinho, né? Meu U será quanto? Vzão, tá certo? Então, lá da matemática ele diz o seguinte, que se eu tenho 2 pontos, eu consigo traçar uma reta, né? Então, para 2 pontos estarem alinhados, o que é que tem que acontecer? Para eles estarem numa reta, eles têm que estar necessariamente alinhados, né, pessoal? Então, para que 2 pontos estejam alinhados, que é, no caso, uma reta, a gente precisa ter a seguinte situação, que o determinante da matriz associada a eles precisa dar zero, não é isso? Então, a gente pega esses 2 pontos, 0 e 0, certo? Que seria esse ponto aqui, Lzinho e Vzão, e pega um ponto genérico X e Y, e pega uma matriz, né? E pega outra coluna da matriz, 1, 1 e 1. Esse determinante dessa matriz tem que dar igual a zero, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? A gente vai utilizar Sarri, né? Sarro, sei lá, Sarri, aquela propriedade lá, aquela forma de calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, tá certo? E a gente vai encontrar exatamente, pessoal, essa relação aqui para o perfil de velocidade, tá certo? Tem aqui, ó, não sei se dá para, acho que não deu para ver, posso até tirar uma foto depois e mandar para vocês, apenas para demonstrar que esse seria aí o perfil de velocidade, tá certo? Ou então vocês mesmos, né, podem fazer isso aí em casa para fixar melhor isso aí, ok? Então, isso aqui seria a nossa segunda, certo? A nossa segunda informação que a gente vai extrair daqui, tá bom? Lembrando que vocês estão com alguma dificuldade, pessoal, de escutar o que eu estou falando? Todo mundo está ouvindo direitinho? Eu tô. Eu tô. Tá certo. Porque alguém está com dificuldade aí. Qualquer coisa, falem aí, tá certo? Então, a gente está fazendo esse experimento, pessoal, para encontrar uma relação para a viscosidade do fluido, tá certo? Primeira observação que a gente fez foi entender o experimento, né? A gente tem o quê? Uma camada de fluido através de 2 placas paralelas, tá certo?
Vamos pegar aqui a definição de tensão cisalhante, né? Força sobre área, onde força vai ser a força que é necessária para eu deslocar a placa superior e a área é a área de contato entre o fluido e a placa, tá certo? Outra condição que a gente vai estar trabalhando com escoamento o quê? Laminar e estacionário, ok? Aí a gente vai vir aqui, ó, se atentar aqui ao perfil de velocidade de escoamento do fluido e vai extrair aqui, né, essa função aqui da velocidade do fluido, tá certo? Como eu disse, né, a gente utilizou aqui conceitos matemáticos, né? A gente vai ter aí que o perfil de velocidade do fluido será uma reta, tá certo? A gente tem 2 pontos, então a partir desses 2 pontos, a gente consegue traçar a equação da reta, ou seja, a função da velocidade aqui em função da altura aqui do fluido, né? Lembrando que na placa inferior, o fluido apresentará uma velocidade zero, né? Nessa parte de contato aqui, por quê? Porque a placa inferior, ela está estacionária. E aqui, ó, na parte de baixo da placa superior, o fluido apresentará uma velocidade V, né? Que seria essa velocidade aqui de deslocamento da placa, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Pronto. Não. Ótimo. A gente vai fazer outra pausa, tá certo? E aí, quando a gente retomar, a gente continua nessa análise aí da camada de fluido entre duas placas paralelas, ok? Beleza.